Boa Boa noite, professor apresentação. Dr. Arthur Ferreira. Boa noite. Muito obrigado pela sua atenção em nos atender. É uma honra para a BFPix ter o senhor como palestrante e que com certeza vai nos dar uma aula excelente num tema que todos nós somos ansiosos por entender melhor. O que é que são afinal os mapas de evidências científicas, como se obtêm esses mapas, como se concretizam, e a Capsim é uma referência mundial nessa área. Graças a Deus que a Capsim e os nossos colegas fundadores estão aqui no Brasil, são brasileiros, são meus amigos, tá? E eu sei que a Capsim pode ser uma parceira muito importante, que já é. Precisamos aprofundar esses laços com a BFPix, mas a palavra está com o senhor. Faça uma breve apresentação sua, para que todos os nossos colegas do Brasil inteiro conheçam melhor, e fique à vontade, viu? Bem, obrigado, Dr. Calil. Eu sou o Arthur, eu sou farmacêutico bioquímico, me formei na Federal de Santa Catarina, depois eu fiz mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular na Federal do Paraná, em parceria com a Fiocruz do Paraná. Em nenhum desses momentos eu atuei nas PICs. Eu sou, então, de uma outra época, os currículos eles eram diferentes, então a gente ainda não tinha o privilégio de aprender formalmente, né, essas diferentes práticas. Na época, a mais próxima que se ensinava era fitoterapia, mas ainda era muito dentro da visão da farmacognosia. E eu me juntei ao Capsim há 3 anos atrás, foi um convite que eu recebi, justamente por ser farmacêutico. Na época, nós estávamos começando a desenvolver um mapa de evidências sobre o uso da cannabis medicinal, né, que é uma prática complementar integrativa. E, a partir daí, então, eu fiquei nesses últimos 3 anos só realizando mapas de evidências. Então, acho que é importante alinhar, assim, para quem está assistindo, o que a gente considera uma evidência, né, científica, que às vezes esse termo é um pouco banalizado ou muito pouco compreendido qual é o real papel, né, de uma evidência. Uma evidência científica nada mais é do que um resultado de um estudo científico em que a gente aplicou algum tipo de metodologia, algum tipo de rigor, e com isso a gente obteve um dado. Mas só isso não torna o que eu observei, né, seja um desfecho em saúde, clínico, experimental, isso não torna isso uma evidência científica. Porque uma evidência científica, ela necessariamente precisa ser replicável, reproduzível. Então, a gente só vai chamar realmente de evidências aquilo que a gente consegue produzir por nós mesmos, pelas nossas práticas, mas que outra pessoa, seguindo as nossas informações, também consigam reproduzir. Estou vendo que estamos começando a ter mais integrantes. Doutor Calil, acho que seu áudio está cortado. Ela vai dar as boas-vindas aos novos colegas que entraram. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, esse é o nosso primeiro pressuposto antes de a gente começar essa conversa, né? Então, para eu ter uma evidência, não basta eu conseguir aquele resultado na saúde, aquele resultado que eu observo. Alguém que eu tenho, outra pessoa que faça o que eu fiz, também tem que conseguir chegar nesse resultado. Então, essa é a base do que a gente vai considerar como evidência. A evidência, ela é só parte do que a gente chama de iceberg. Esse iceberg, é uma metáfora, né, para medicina baseada em evidências, que eu gosto de chamar práticas em saúde baseada em evidências, porque todos nós utilizamos dele, que significa o quê, esse tipo de iceberg de evidências? Que a gente coloca no topo dele justamente o que eu vou apresentar hoje, que são os mapas de evidência. Eles se baseiam nas informações mais robustas em termos de evidência, ou seja, que a maior quantidade de pessoas realizou aquelas práticas para determinados desfechos em saúde e chegarem resultados em comum.
Essa ponta, ela é sustentada por todos os outros tipos de evidência que existe. Que outros tipos de evidência são esses? Revisões sistemáticas, estudos de coorte, estudos observacionais, quantitativos, qualitativos, estudos piloto. Então, todos esses tipos de evidência vão construindo o topo desse iceberg. Ou seja, é o que a gente observa em termos de produção científica, né? Embaixo do iceberg é o que a gente chama do que passa fora do radar, que são todos os outros elementos que influenciam quando a gente vai tomar uma decisão em saúde. Então, é o que fica embaixo da água, por assim dizer. Que são escolhas das pessoas, ou seja, escolhas dos indivíduos sobre o que elas querem ou não aceitar como práticas para elas. E aí entra muito o que a gente chama dos preconceitos, que às vezes existem contra alguns tipos de prática. Existem limitações dessas pessoas em termos de acesso à saúde, condições financeiras de ter acesso a diferentes práticas, a distância que existem essas práticas da realidade dessas pessoas. Então, são todos os outros valores que influenciam tanto quanto os estudos na escolha das práticas, mas que às vezes elas não são tão levadas em conta. Então, o mapa de evidências, como eu falei, ele é o topo desse iceberg. Então, ele é o pináculo. Ele é uma construção que vai tentar englobar todos esses tipos de estudos que estão embaixo. A gente usa, então, como base para construir um mapa de evidências, revisões sistemáticas. E aí, para a gente compreender isso, a gente tem que pensar em como a gente faz ciência. A base são os artigos que a gente chama de artigos primários, que é diferentes profissionais de saúde que usam algum tipo de prática integrativa, por exemplo. Eu quero fazer acupuntura para uma determinada população que tem uma determinada doença. Por exemplo, eu quero ver se minha prática de acupuntura em pacientes com fibromialgia tem um resultado positivo para a dor deles. Isso é um estudo primário, significa que existe uma pessoa que sabe realizar a prática e que vai utilizar essa prática num grupo de pessoas. E vai, então, produzir um artigo científico que relata esses achados, né, dessa metodologia. Quando a gente tem vários estudos diferentes práticas, intervenções que a gente chama parecidas, começa a surgir um nível acima, que são os artigos secundários, que são as revisões sistemáticas. Ou seja, quem escreve esses artigos nunca entrou em contato com nenhum desses pacientes e nenhum desses estudos. Ele tenta juntar informações de estudos que foram feitos de forma individual, em locais diferentes por pessoas diferentes, porque essa é a base da construção de uma evidência científica. Ou seja, eles estão começando a ver se aquela prática é reproduzível. E por quê e como. O mapa de evidências olha ainda mais distante disso. A gente faz, então, uma análise das revisões sistemáticas. Então, aqui eu estou bem distante dos estudos originários. E por que isso é importante quando a gente fala do mapa? Porque isso significa que a minha influência frente àqueles eventos é menor. Então, eu tenho menos um bias de observador. Porque aqui eu estou analisando um segundo dado. Um dado que foi gerado, então, já por uma conglomeração desses estudos. Então, a gente está falando aqui de um olhar bastante distante do indivíduo. A gente está olhando um grupo de estudos bastante grande. Por que disso? Porque o mapa de evidências tem como objetivo principal, primeiro, encontrar os nossos gaps, ou seja, o que a gente não está vendo ou fazendo com as nossas práticas. Que população a gente não está atingindo? Que problemas de saúde a gente não está resolvendo? Que tipo de intervenções a gente precisaria estimular que as pessoas façam mais pesquisa, que as pessoas voltem o seu olhar para certos grupos. Essa é uma das funções do mapa. Outra função é justamente da onde vem o nome, né? Mapa. É guiar o olhar também daqueles que desenvolvem políticas e dos pesquisadores que desenvolvem métodos ou técnicas.
justamente para indicar para eles o que a gente já sabe com certeza que funciona e para o que funciona. É o que em outros campos da ciência, algumas pessoas poderiam chamar de ciência translacional, que é, poxa, a gente tem essas várias práticas que as pessoas estão realizando, mas isso às vezes não está incorporado no sistema de saúde. Ou seja, a gente não está ofertando isso para a população como um todo. Está isolado em grandes centros ou com pesquisadores que são referência, mas que para a gente fazer a transformação realmente na área da saúde, esses estudos precisam ser levados para dentro da política pública de saúde. A gente hoje em dia tem a política das PICs, ela inclui, então, as diversas práticas, existem algumas, inclusive, que a gente gostaria que também fossem incluídas, que ainda não são consideradas pelo Ministério da Saúde. E por que disso? Às vezes elas ainda não foram incluídas porque ainda não foi feito esse levantamento, ou seja, os mapas de evidências quase sempre são encomendados. A gente já teve encomendas como o Cabzin de diversos governos diferentes. Ano passado a gente teve um mapa de evidências da Ayurveda que foi encomendado pelo Ministério da Saúde da Índia, porque eles queriam também saber em que pé está essa ciência, para o que a gente já pode, com bastante evidência, recomendar para um grande grupo de pessoas, porque essa é a vantagem do mapa. Aqui a gente está falando de algo que a gente pode implementar em larga escala. A gente consegue dar uma evidência bastante robusta em termos de intervenção, ou seja, qual prática integrativa e complementar está mostrando bons resultados, para o que está se mostrando esses bons resultados e para que tipo de população está sendo mostrado esses bons resultados. Então, aqui a gente está falando de um conhecimento bastante amplo. Algumas pessoas podem confundir o mapa de evidências com uma revisão de revisões, né, o overview, mas eles são bastante diferentes em termos de objetivo. Quando um pesquisador faz uma revisão de revisões, que olha várias revisões sistemáticas, em geral ele quer responder uma pergunta bastante direta. Ele quer saber, qual é o efeito, por exemplo, de tal erva para tal doença. E ele analisa várias revisões para achar essa resposta. O mapa de evidências, a gente não tenta responder perguntas nesse sentido. A gente não quer procurar uma resposta específica. A gente quer olhar o todo. Então, em geral, as nossas perguntas são bastante amplas, como, para que serve a acupuntura em termos de saúde? Pergunta extremamente ampla. Mas que a gente tenta responder com mapa de evidências seguindo um protocolo que é bastante conceituado, que se chama protocolo PICO, que vem população, intervenção, controle e outcome, que é desfecho em saúde. Então, a gente segue o quê? A gente, antes de começar todos os mapas, a gente decide que população a gente quer colocar o nosso olhar. Tem alguns mapas de evidências que a gente faz um olhar bastante amplo. A gente fala, bem, a gente vai analisar a população em geral. E aí a gente inclui as crianças, os idosos, os adultos, com comorbidades, sem comorbidades, pessoas saudáveis. Tem outros mapas de evidências que a gente faz propositalmente com outro olhar. Por exemplo, a gente tem mapa de evidência sobre práticas integrativas na pediatria. Então, nesse mapa específico, a gente falou, se a prática não estiver sendo realizada em crianças ou adolescentes, a gente não vai colocar nesse nosso estudo. Porque a gente sabe que existem populações que têm que ter um acompanhamento diferente em diferentes práticas. Não tem como a gente garantir a segurança de todas elas em todas as populações. Então, às vezes, a gente subdivide. A gente já teve uma iniciativa do mapa do idoso, a gente já teve o mapa oncológico, com práticas integrativas, que são populações que merecem seus destaques e seus estudos individuais. Em geral, o Cabzin, a gente tem diversos comitês internos, ou seja, grupos de pesquisadores do Brasil inteiro e internacionalmente. Hoje em dia, nós somos próximo de 100 associados, então pesquisadores que trabalham com as diversas práticas. Isso significa que desses 100 pesquisadores, a gente tem 16 comitês internos,
ou seja, a gente tem 16 grupos que se focam nas suas práticas ou nas suas populações. A gente tem um comitê que só discute práticas integrativas na dor. A gente tem um comitê que só discute práticas integrativas na pediatria, na saúde mental, mas a gente tem outros comitês que se focam em práticas mais amplas. Por exemplo, a gente tem um comitê da Ayurveda, a gente tem um comitê da homeopatia, a gente tem um comitê de saúde e natureza, a gente tem um comitê da saúde indígena, a gente tem o comitê da matriz africana. Então, são diversos olhares de como usar as práticas integrativas nos seus diferentes contextos e para as diferentes populações, o que é um objetivo maior do CABSIM, que não basta a gente só gerar essas evidências para um certo grupo populacional, a gente quer que elas sejam difundidas por todas as camadas da sociedade. Então, hoje em dia, a gente tem 30 mapas de evidências publicados. A gente já olhou mais de 2.500 revisões sistemáticas. Tem revisões sistemáticas que a revisão em si tem mais de 100 artigos primários. Então, vocês conseguem imaginar a quantidade de informação que a gente já vasculhou na literatura para tirar, né, as conclusões que a gente tira dos nossos estudos. Então, a gente constrói os mapas justamente para isso, para a gente conseguir, principalmente, direcionar o olhar dos pesquisadores para o que eles precisam fazer, que às vezes é muito difícil, nós, dentro das nossas práticas individuais, sabemos o que os nossos outros colegas estão fazendo. Então, o mapa também dá esse sentido de comunidade. O que nós, como praticantes, por exemplo, da fitoterapia, estamos usando a fitoterapia e o que a gente não está dando olhar. Ou mesmo para as outras diversas práticas. Então, a grande importância do mapa de evidência, nesse primeiro momento, espero que essa informação fique bastante clara, é justamente esse. Para os pesquisadores conseguirem identificar as áreas de pesquisa prioritárias, evitar duplicação de esforços, ou seja, as pessoas investirem tempo tentando buscar uma resposta que já está muito bem consolidada. Então, isso evita a duplicidade de muitos ensaios, que às vezes pode levar a um gasto de energia e recursos que a gente sabe que, infelizmente, nas práticas integrativas pode ser bastante limitante. E também para a gente se concentrar nas lacunas, né? Onde que a gente ainda não está atuando, que a gente poderia estar atuando. A gente sempre tenta articular a formulação de políticas, ou seja, ajudar os representantes públicos da área da saúde, principalmente, a tomar melhores decisões frente à saúde, mostrando evidências sólidas. Então, aqui a gente luta muito com a ideia das práticas alternativas, que elas não são alternativas, elas são complementares, elas são integrativas, e às vezes falta uma educação desses representantes sobre o que é essas práticas, né, frente a várias outras práticas que fogem completamente do nosso objetivo. E também para os próprios profissionais de saúde. Então, a gente tem, como eu falei, eu sou de uma geração que a gente não era educado formalmente a isso. Existem diversos profissionais que se formaram em grandes instituições que não foram habilitados ou treinados para as práticas, então eles desconhecem elas. Então, nosso papel também é de construir essa base educacional, essa base de propagar a ciência baseada em evidências. E, claro, para os próprios pacientes, porque a gente também quer que as pessoas da população conheçam as práticas, que vejam elas como alternativas, vejam elas como possibilidades, que, como eu falei, a gente tem um iceberg de evidências. A gente pode fazer os melhores ensaios clínicos, a gente pode ter os melhores resultados científicos. Mas, se na mente do paciente tiver aquele mito que aquilo é um negócio de pouca importância, de pouco reconhecimento, de quase um charlatanismo, dependendo de onde a gente está no Brasil, que é vendido como essa ideia, ele não vai aderir. E aí tudo isso foi à toa. Sem a aderência da população, não importa a grandiosidade do estudo, ele vai ser perdido pela falta de desejo do paciente de ver isso como uma possibilidade factível e que vai realmente entregar algum resultado para a saúde, que não é meramente uma fantasia. Então, o mapa vem nesse sentido.
Agora, como a gente faz os mapas, né? Então, a gente dentro do Cabzin constrói essa metodologia. Nós temos como parceiros a OMS, mais especificamente o ramo da OMS que cuida das Américas e do Caribe, né? Que é a PAHO, e a gente trabalha com colaboração com eles. Então, às vezes, vem demanda da própria OMS para nós, assim como nós levamos informações que nós coletamos para a OMS, para fazer justamente esse fortalecimento em escala global das práticas integrativas e complementares. Para isso, a gente tem os nossos comitês internos, que eles estão ativamente atualizando as informações e verificando as necessidades, né, de cada uma das áreas. Antes da gente começar, eu estava comentando, é muito difícil, mesmo para os que têm uma grande carga prática e teórica, conhecer todas as práticas integrativas em detalhes, é quase impossível. Algumas são artes milenares, que têm uma quantidade imensa de conhecimento, que para você dominar ela, exige todo um aprofundamento. Então, a gente subdivide esse trabalho para os nossos especialistas. Eu, no Cabzin, tenho como especialidade a metodologia. Ou seja, eu não pratico nenhuma dessas práticas como profissional. Ou seja, eu fornecer esse serviço para o paciente. Mas eu dou suporte metodológico para a gente conseguir construir esse conhecimento. E é isso que eu espero passar para vocês aqui hoje. Então, para a gente construir um mapa, a gente define um escopo. Então, a gente define, por exemplo, o que a gente quer responder. O primeiro mapa que eu participei, inclusive foi o que eu fui convidado a me juntar ao Cabzin, justamente por ser farmacêutico, foi o mapa de evidências sobre cannabis medicinal. Eles não tinham na equipe um farmacêutico na época, que era necessário para analisar vários desses estudos em termos farmacológicos. Muitas práticas não envolvem a farmacologia, mas essa, por exemplo, exigia esse conhecimento mais específico que a nossa profissão consegue trazer junto com a prática integrativa. Então, eu vou usar esse como um caso exemplo para exemplificar como a gente constrói os mapas. Bem, a gente definiu que era necessário fazer esse mapa, ele foi encomendado justamente por uma iniciativa privada, porque o mercado dos canabinoides tem crescido e a gente queria ver, bem, para o que é seguro realmente a gente começar a recomendar e utilizar essas substâncias extraídas, né, da cannabis, para uso medicinal. Então, a gente criou um grupo de trabalho, a gente reuniu professores de farmacologia de diversas instituições, reunimos médicos que já faziam a recomendação dos canabinoides, e aí a gente construiu um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, inicialmente, a gente, com a nossa parceria com a OMS, a gente pede para os bibliotecários deles vasculharem absolutamente todas as bases de dados confiáveis científicas que a gente tem e pegar todos os estudos a partir de palavras-chave para a gente analisar. Então, a gente definiu que a população desse estudo seria todos os usuários em termos de saúde, uma população geral. A intervenção a gente decidiu que seria cannabis medicinal. E nesse mapa específico é importante a gente salientar, por exemplo, que aqui a gente tem que excluir qualquer estudo que faça um uso recreacional, um uso religioso, um uso para qualquer outra finalidade que não seja tratar um problema de saúde. Então, é aqui que a gente começa a quebrar alguns problemas que a gente às vezes enfrenta dentro das PICs. Vocês estão usando como uma brincadeira, como sem uma finalidade clara. Não. A gente, dentro de todos os nossos estudos, a gente delimita com certeza qual é o fim e a gente retira todos os estudos que não têm essa finalidade. Depois a gente decide que tipos de controles a gente aceita dentro dos estudos. A gente aceita a comparação com a farmacologia convencional, os tratamentos convencionais. A gente aceita a comparação com estudos que tenham grupos controles de placebo. Então, tudo isso a gente também delimita. E os desfechos em saúde, a gente decidiu que seriam todos. A gente queria realmente ver de uma maneira bastante ampla para que serviria essa prática. A partir daí, a gente realiza uma etapa de seleção duplo cego. Ou seja, a gente utiliza uma plataforma online chamada Ryan, onde a gente deposita todos os artigos que a gente achou nessa busca pelos bibliotecários e pares de pesquisadores
que não sabem quem são quem e o que o outro está decidindo, observa esses estudos e fala, esse estudo se enquadra dentro desses nossos critérios de inclusão e exclusão. Se os dois pesquisadores incluem o estudo, ele vai para a próxima fase. Se os dois pesquisadores excluem o estudo, ele cai fora do nosso estudo. E se existe uma divergência, isso é resolvido depois. Porque, como eu falei, é um duplo cego. Eu, por exemplo, realizei essa etapa, não sabia o que os outros pesquisadores estavam incluindo ou excluindo. E isso garante também uma isonomia, uma neutralidade em termos de viés. Ou seja, eu tenho a minha visão frente a essa prática, os outros colaboradores têm as visões deles, a gente sabe quais são os critérios, e assim, de uma maneira bastante desprovida de tendências, a gente vai escolhendo. E aí, no final, a gente vai ter a lista de todos os estudos que vão fazer parte do nosso mapa de evidências. Depois que a gente tem essa lista que foi feita por um duplo cego, a gente aí tem que finalmente extrair as informações em saúde, que é um processo bastante difícil e demorado, porque envolve ler centenas de artigos científicos e tirar essa informação deles. É por isso que a gente tem tantos comitês, porque a gente faz vários mapas de evidências em paralelo, e isso exige um esforço em termos de pessoa e em termos de expertise bastante grande. E aí a gente começa essa etapa em que a gente também vai retirando essas informações. A gente vê o que as revisões sistemáticas estão usando as intervenções, nesse caso era cannabis medicinal, e para que doenças. E que efeito eles estavam encontrando? É um efeito positivo? É um efeito negativo? Não tem efeito? Não dá de tirar a conclusão? Teve efeitos adversos? Não teve efeitos adversos? Qual era o tamanho da população que foi estudada? A gente retira todas essas informações, justamente para depois que a gente consiga fazer uma análise mais detalhada, né, do que diferentes estudos com diferentes populações estão encontrando. Porque essas revisões sistemáticas, elas são feitas pelo mundo inteiro. Então, a gente vai estar comparando um estudo que olhou a população da Alemanha, um estudo que usou a população brasileira, um estudo que usou a população americana, e aí a gente consegue construir uma base de evidência bastante sólida, porque é muito difícil que se esses diferentes profissionais da saúde estão usando essas práticas nessas diferentes regiões do mundo, estão achando o mesmo resultado, é porque esse resultado é bastante confiável e bastante sólido. Então, isso enriquece bastante os nossos mapas de evidência, justamente esse olhar global e amplo dessas práticas. Só que aí vocês devem, todos que trabalham com ciência sabem, a gente tem publicações que a gente diz, elas são de maior impacto que outras, de melhor qualidade que outras, né? Como a gente vai comparar esses diferentes estudos? Como eu vou comparar um estudo que teve uma metodologia bastante rigorosa com um estudo que talvez não tenha sido tão rigoroso? Para isso, a gente tem uma terceira etapa. Depois que a gente já fez o duplo cego, depois que a gente já estreou as informações, a gente usa uma ferramenta que é chamada AMSTAR2. O AMSTAR2 é uma metodologia que ela vai elencar os resultados dos artigos em evidência de alta qualidade, média qualidade, baixa qualidade e criticamente baixa qualidade. E como ele faz isso? De uma maneira bastante neutra. O que a gente avalia com o AMSTAR2 é o rigor metodológico. Ou seja, se quem realizou aquele artigo, aquela revisão, me deu informações o suficiente para, se eu quisesse reproduzir aqueles estudos eu mesmo, né, com outros pacientes, eu conseguiria. Então, aqui a gente não está dizendo, se o estudo tem uma qualidade baixa, ele não funcionou. Não. Quer dizer que, quando eu fui narrar os eventos que levaram àquele resultado, ou seja, o que eu fiz, como eu fiz, se eu dei informações suficientes para que outros praticantes consigam atingir aquele resultado. Então, quando a gente elenca as nossas evidências em qualidade, a gente aqui está meramente olhando um texto. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas abrem os nossos mapas de evidência e falam, poxa, só teve evidência de baixa qualidade para, por exemplo, acupuntura em pacientes com dor lombar, mas os meus pacientes todos melhoram com a acupuntura.
é essa confusão que nunca pode ser feita. Não é porque a gente falou que um estudo teve uma qualidade metodológica baixa que ele foi feito errado, ou que o resultado dele está errado. Então, a gente constrói as nossas discussões no mapa de evidência com esse filtro. Como é impossível a gente elencar em termos, esse está mais perto da verdade do que esse, a gente elenca com esses estão mais bem descritos do que esses. E aí, a partir dos estudos de alta qualidade, a gente faz recomendações. Ou seja, a gente se propõe, como instituição séria, a publicar esses mapas de evidências e falar, político, sistema de saúde, pesquisador. A gente recomenda essas práticas para esses pacientes. Não significa que se a gente não está recomendando, elas não funcionam. E às vezes a gente também tem esses problemas que as pessoas falam, o seu mapa está errado porque não falou que dava de usar determinada erva para determinada condição. Não, simplesmente significa que nós estamos falando, poxa, pesquisadores, vocês estão vendo esse resultado, mas vocês não estão divulgando ele de maneira correta, ou publicando ele de maneira completa, de uma forma que outras pessoas que queiram chegar nessa prática e utilizar dessa determinada maneira, determinada intervenção, consigam. Então, a gente, de uma forma bastante criteriosa, tenta direcionar também os praticantes a também refletir a maneira como eles realizam a ciência deles. Que hoje em dia a gente tem tido um problema muito grande justamente disso. A gente tem muitas pessoas que têm grande boa vontade, que realizam trabalhos maravilhosos com seus pacientes, mas que na hora de passar essa informação adiante, para a gente consolidar ela, às vezes isso é negligenciado ou deixado de lado. Isso é tão importante quanto, porque a gente só consegue realmente convencer aqueles que sustentam os sistemas de saúde, que realmente organizam e implementam e dão financiamento para que aconteça, elas precisam ser convencidas. E para a gente conseguir convencê-las, a gente tem que demonstrar esses dados de uma maneira bastante forte, bastante robusta, porque justamente a gente já tem um filtro do preconceito, a gente já tem o filtro da desmoralização de outras práticas ditas convencionais frente às práticas integrativas e complementares. Então, a gente tem que praticamente trabalhar o dobro para ter a metade do reconhecimento que eles têm em termos de resultado dentro do sistema de saúde, mesmo hoje em dia com as PICs sendo parte do Ministério da Saúde, a gente enfrenta diversas barreiras que às vezes vêm do município, às vezes vêm do estado, e para isso a gente tem que construir esses mapas de evidências. Então, assim que a gente faz essa análise do Amstar e a gente classifica as nossas evidências, a gente faz essas preposições e a gente publica o mapa. O mapa, ele pode ser encontrado, todos os nossos mapas publicados, tanto no site do CAPZIM, quanto na biblioteca da BIREM, da OMS. Então, todos os estudos que a gente faz, a gente divulga esses resultados, eles são abertos para quem quiser utilizar eles como evidência para suas próprias regiões, para suas próprias batalhas políticas. A gente deixa absolutamente à vontade das pessoas utilizarem esses dados. E, mais importante que isso, que evidências a gente tem encontrado. Então, eu estava falando para vocês, eu comecei a participar do CAPZIM por causa do mapa de cannabis medicinal, a gente teve diversos resultados positivos de alta qualidade, principalmente do CBD para doenças psiquiátricas, então, melhorias de pessoas que vivem no espectro autista, melhorias de pessoas que vivem com dor crônica, melhorias de depressão, de ansiedade. Esse é um dos nossos 30 mapas, a gente tem diversos outros mapas tão importantes quanto. Semana retrasada, a gente terminou um mapa de intervenções baseadas na natureza, que ainda não é formalmente uma PICS, mas que tem como base a nossa visão de One Health, saúde global, planetária, e a gente apresentou esse mapa na COP30, então a gente tem produzido resultados de bastante alto impacto. Ele foi, por exemplo, uma encomenda do governo de Goiás, inicialmente, então houve uma iniciativa da Secretaria de Saúde
de lado, para que a gente elencasse quais são os benefícios de a gente fazer práticas em ambientes arborizados, em parques, em florestas, outras práticas, como, por exemplo, as práticas com derivados de terra, as práticas que as pessoas lidam com horticultura. Então, a gente elencou diversas dessas práticas com a natureza e a gente viu os resultados extremamente positivos para elas em diferentes condições de saúde. A gente tem mapas, como eu citei, da Ayurveda, que são muito grandes, então a gente tem diversas combinações de práticas de ervas. Nós temos o nosso mapa da yoga, nós temos o nosso mapa da acupuntura. E aí a gente foi coletando esses diferentes dados, e aí vocês podem pensar, ok, vocês então têm esses mapas de evidência. Só que a gente não considera porque a gente fez o mapa que o nosso trabalho acabou. A gente quase todos os anos tenta atualizar os nossos próprios mapas, ou seja, pegar as novas informações que surgem o tempo todo. Para aqueles que estão sempre buscando informações como nós, devem sempre perceber que, com o passar do tempo, os nossos praticantes estão elevando a qualidade dos seus trabalhos. Então, a gente tem cada vez mais trabalhos muito bonitos, muito bem feitos nas diferentes práticas integrativas. Então, assim que a gente constrói o mapa, a gente tem uma piada interna que a gente olha e fala, bem, agora é hora de começar a construir de novo esse mapa. Que a cada instante que passa, mais evidências vão surgindo, e é importante que a gente não deixe elas passarem. Porque a gente também entende que existe um sacrifício muito grande de quem realiza pesquisas nessa área, especialmente no Brasil, de que os investimentos que a gente recebe das agências de fomento são bastante curtos, e que a gente não pode deixar que esses dados se percam. A gente tenta concentrar e aumentar sempre que possível os nossos escopos. E aí nós publicamos os nossos mapas e eles se tornam parte integrante, né, da nossa sociedade de PIX. Eu não vou aqui me delongar em falar nos nossos diferentes resultados, porque, como eu falei, nós temos 30 mapas de evidências. Todos eles apontam claramente que existem algumas práticas mais bem consolidadas que as outras. Então, a gente tem resultados muito sólidos para práticas mais milenares, obviamente. Então, a gente tem muitos resultados de Ayurveda, muitos resultados de ervas medicinais brasileiras, temos muitos resultados em termos de yoga, mas tem outras práticas que têm menos tempo de existência e que a gente coleta informações à medida que elas são geradas. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Eu queria mais realmente dar essa visão do que são os mapas, de como a gente constrói, que eles são ferramentas, né, metodológicas bastante diferentes do que geralmente a gente faz dentro da academia, ou do que a gente é treinado dentro da universidade a fazer. Professor, eu estou impactado, viu? Muito obrigado, o senhor deu uma aula, me esclareceu muita coisa que eu tinha dúvida. Eu acho que para os nossos colegas a abordagem que o senhor fez hoje foi muito importante para nós consolidarmos, desmistificarmos o que é o processo de criação desses mapas de evidências, que é um processo em terceiro nível de grande sofisticação, pelo que o senhor explicou. Depois eu passo a palavra para os colegas que com certeza vão querer questioná-lo. Eu queria só pontuar algumas coisas. Quantas organizações ou entidades hoje nós temos no planeta Terra, se o senhor tem noção disso, que fazem esse mesmo tipo de trabalho e que tenha interlocução com a Organização Mundial de Saúde? O senhor tem uma ideia? São pouquíssimas. Assim que eu tenha ciência hoje em dia, a gente tem uma bastante forte na Coreia do Sul, um grupo que trabalha com isso na Coreia do Sul, e existe alguns na Europa e nos Estados Unidos, mas assim, não são muitas entidades que fazem esse trabalho. Inclusive, a metodologia de mapas de evidência é bastante nova em termos de ciência, ou seja, a gente vai aprimorando ela com o tempo. Então, ela também é uma ciência em construção, porque, por exemplo, a gente, às vezes, dentro das PICs, a gente não encontra resultados para algumas práticas integrativas nos nossos mapas. E aí a gente se pergunta, é porque a evidência não existe?
ou porque essa nossa metodologia não é capaz de avaliar essa prática da maneira como a gente se propõe. Porque a gente sabe que tem muitas práticas integrativas que é sobre o indivíduo, né? Numa maneira bastante fechada. Aquela pessoa é diferente da outra em termos de como a gente acessa aquela pessoa. E às vezes a nossa prática ainda não está sofisticada em termos de metodologia para analisar essas práticas na escala que a gente se propõe a analisar. Aí o senhor me remete para uma outra questão que, inclusive, um colega nosso, uma referência brasileira na área da homeopatia, e quando eu informava que nós íamos ter essa webinar hoje, e eu estava num evento do Conselho Federal de Farmácia, e ele me posicionou o seguinte: possivelmente haveria muita dificuldade de fazer mapas de evidências da homeopatia, porque a metodologia do duplo cego não seria aplicável. Eu disse-lhe, olha, eu acabei de vir do terceiro Congresso Mundial de Medicina Integrativa no Rio de Janeiro, e eu percebi muito enfoque em mapas de evidências da homeopatia. Ficou era um jantar, nós estávamos num jantar, eu sentado na mesa, eu conversando com ele, e ele colocou essa questão. Ele é uma referência brasileira, um pesquisador, professor universitário, numa universidade federal. Ele falou isso: olha, será que conseguimos fazer um mapa de evidências de homeopatia, sendo que a metodologia do duplo cego não é aplicável, e como é que eles fazem esses mapas de evidência? O senhor consegue falar um pouquinho sobre isso? Claro, a gente tenta elencar realmente dentro das ciências, assim, as metodologias que a gente chama de mais confiáveis em dar resultado. A maior, em termos de estudo primário, realmente é o duplo cego. Mas a gente sabe que ela é uma metodologia que tem uma base, uma visão que é bastante própria dela, mas os nossos mapas de evidências, a gente tem várias revisões sistemáticas que não usam duplos cegos, por exemplo, que usam estudos observacionais, usam estudos de coorte. Então, existem outras modalidades de estudo que tem como a gente juntar eles. Então, às vezes a gente não encontra os resultados nos estudos com duplos cegos, mas que, inclusive, também é uma maneira que a gente propõe e fala, bem, se a gente não está achando o resultado nessas maneiras de estudos, talvez seja a hora de a gente pensar em que estudos a gente vai conseguir fazer de uma maneira confiável, é claro, a fazer essas análises da homeopatia para tirar essas conclusões. Em outras palavras, se essa metodologia não está achando os resultados da maneira como ela é criada, mas a gente vê o resultado na prática clínica, então a gente tem que pensar uma outra maneira de fazer a metodologia. Porque quem é absoluto aqui é os resultados que a gente vê nos pacientes. Se os pacientes estão melhorando com aquela prática, assim, deve funcionar. A questão a gente tem que achar uma maneira de evidenciar isso. E essa é, na verdade, uma grande desafio em algumas das nossas práticas integrativas, porque ainda está muito difícil de se construir mecanismos dentro do que a gente chama das ciências convencionais, de materializar o que a gente vê de experiência em termos de números, em termos de resultados, que algumas práticas são bem mais simples de fazer do que outras. Entendi. Perfeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Quem são hoje os maiores requisitantes dos mapas de evidências? Instituições privadas ou instituições públicas em nível global? O que é que o senhor, brasileiro e global, o que é que o senhor tem de informação sobre isso? Em geral, são instituições públicas, mais do que as instituições privadas. Pelo menos que procuram um cabezinho. Claro que a gente tem um eixo bastante forte com a Organização Mundial da Saúde, isso faz com que o nosso vínculo com as instituições públicas seja mais próximo. Mas a gente tem diversos centros privados que fazem encomendas de estudos. Por exemplo, o nosso último estudo de aromaterapia foi uma entidade privada que fez a encomenda. O de cannabis medicinal foi uma entidade privada. Mas eu diria que, em termos de
procura, as instituições públicas têm mais procura, justamente porque elas organizam os sistemas de saúde na maior parte dos países, e com isso a gente sabe que as práticas integrativas e complementares fazem uma redução de custos bastante grande para os sistemas de saúde. E, infelizmente, né, o dinheiro chama essas entidades a nos procurar, porque elas sabem que, com as práticas certas, eles vão, no fim, economizar, ou a gente espera que os governos entendam que as práticas também podem colaborar nesse sentido com, né, os sistemas de saúde. A gente também pode baratear a saúde no sentido que as nossas práticas, por complementarem de uma maneira muito boa, os nossos pacientes não chegam em estados críticos que vão acarretar um custo cada vez maior para o sistema. Né? Sim, sim. Benefícios evidentes. Obrigado. Uma última pergunta antes de passar para os colegas. Do que existe hoje compilado de mapas de evidência planetariamente, das práticas integrativas, qual é que tem maior incidência? Qual é que tem maior pesquisa, maior... Então, dos nossos mapas que a gente já fez, o maior que a gente fez é justamente esse que a gente acabou de mostrar na COP. As intervenções baseadas na natureza foram os que tiveram mais resultados. Depois nós temos a junção de yoga com meditação, que tem muitos resultados também. E aí, por fim, viria os nossos mapas de cannabis medicinal. Então, a gente tem uma influência também bastante grande da contemporaneidade, né? Como a maior parte das publicações que a gente consegue ter acesso hoje em dia vem da internet, na verdade, a gente colhe mais as práticas que a gente diz que estão mais em voga, né? Com maior destaque, que são as que acabam recebendo mais financiamento e mais publicação. Então, a gente sabe que existe esse viés econômico por trás de quais práticas a gente consegue mais informação, porque são as práticas que acabam tendo mais financiamento. Então, não significa que elas sejam mais importantes, só significa que elas... Sim. Eu passo a palavra aos colegas. Quem quiser, por favor, levanta a mão para que nós pudermos conduzir as perguntas para o Dr. Artur. Por favor. Quem quer perguntar alguma coisa? Por favor, Dr. Mário. Boa noite, doutor Artur. Eu tenho uma dúvida. Eu estou atualmente fazendo uma residência em práticas integrativas complementares na atenção básica no município de São Paulo. E você trouxe bastante dessa parte de mapas de evidências. Eu não sei se você conseguiria falar para a gente quais que são alguns dos desafios a gente conseguir traduzir essas evidências, esses mapas de evidências, para políticas efetivas dentro do nosso território? Eu diria que um dos nossos maiores desafios é a articulação política. O interesse que tem dos municípios, dos sistemas, de fazerem essas implementações e olharem, na verdade, para essas práticas sem o preconceito histórico que a maior parte delas tem. Então, isso também tem que ser feito um trabalho com a população, porque tem que haver uma cobrança da população para que esses serviços sejam ofertados para elas, para que haja uma pressão política, que o sistema coloque essas práticas em mais centros. A gente sabe que existe a política dos PICs, mas a gente também sabe que é algo muito centralizado, assim, que os centros de saúde têm uma ou outra prática integrativa. E os mapas de evidências vêm com a informação que não tem como uma ou outra prática integrativa resolver todos os problemas de saúde individualmente. Tem práticas que vão ajudar em certos problemas, tem práticas que vão ajudar em outros problemas. Então, não é porque as nossas unidades básicas, às vezes, oferecem 1, 2, 3 práticas integrativas, que isso é o suficiente para as comunidades, para a sociedade. Então, a gente tem essa dificuldade que tem um desconhecimento muito grande da população de que práticas existem, da seriedade que elas são e para que elas servem. Então, falta esse trabalho de educação e também, né, a gente, com isso, ganha essa força política para fazer essa pressão de aumentar as práticas e a gente realmente colocar elas como realidade, como é, por exemplo, na Índia. Na Índia, eles têm 2 ministérios da saúde. Um para o que eles chamam de medicina convencional
que é o ocidental, e eles têm um Ministério da Saúde somente para o Ayurveda, de tão forte que é a prática lá, justamente porque nasceu lá, mas para vocês verem que em diferentes culturas existe um papel de destaque também diferente para as práticas integrativas, que a gente também tem que pensar nisso como realidade brasileira, né? De talvez a gente tenha que ampliar a maneira como a gente compreende o nosso sistema de saúde para ele ser mais multifacetado, né? Seja menos focado no convencional, que é o que nasceu na Europa e depois se difundiu pelo mundo como verdade absoluta, e que hoje em dia a gente tenta, né, trabalhar mostrando que outras práticas que nasceram em outras regiões têm seu valor tanto quanto a prática, né, que nasceu no velho continente. Colegas, mais alguma pergunta? Algum? Eu creio que não. Professor Arthur, muito obrigado pela sua brilhante, excelente exposição. Aprendi muito. Quero lhe pedir autorização para nós podermos usar a sua imagem, né, publicarmos isso no Instagram, na internet. Gostaria de o ter novamente numa outra oportunidade, nós aprofundarmos mais esse assunto, porque é um assunto que sempre estará no topo das dúvidas e das necessidades de esclarecimento de todos nós farmacêuticos. Eu estava até lhe contar esse caso, vejo uma pessoa de referência, professor universitário, muito da minha geração, entendeu? E que realmente tenha dúvida. Nós estamos no mesmo barco. O senhor disse no início que na nossa formação nós não tivemos essa abertura. Lá na USP, quando me formei, ninguém falava de mapa de evidência, entendeu? Então, a ciência vai evoluindo e a maneira de abordar a ciência, sobretudo, passou por grandes mudanças, grandes modificações, e esse debate consiga esclarecedor, e eu espero contar com o senhor em outras oportunidades, tá? Muito obrigado, os meus agradecimentos, um abraço aos amigos da Capsim, tá? E se ninguém tiver mais nada para comentar, o doutor Mário quer fazer alguma observação, por favor? Então, muito obrigado, encerramos a gravação aqui. Obrigado, doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite a todos. Agradeço. Obrigado. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Obrigado, doutor.